Olá, meu nome é Eliseu Melo Carvalho Lacerda. Eu sou formado como bacharel em Ciências Exatas e Tecnológicas pela UFBA e atualmente faço o curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA também. Eu sou bolsista PIBIC e vou apresentar para vocês um pouco sobre o projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, que é o cultivo de microalgas utilizando o hidrolisado do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono em vista à economia circular. Então, como eu já havia falado, o projeto que eu venho desenvolvendo é sobre o cultivo de microalgas utilizando o hidrolisado do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono em vista à economia circular. Tenho como orientador o Dr. Ícaro Thiago Moreira e como coautoras Asna Caroline, Mariana Suzarte e Isadora Machado. Para introduzir um pouco sobre o projeto, é importante falar sobre a indústria sucroalcooleira, que é uma indústria muito importante para o Brasil. O plantio de cana-de-açúcar no Brasil é exercido desde o período colonial e é uma das práticas mundialmente feitas de grande importância. O Brasil é o maior produtor de cana no mundo, produzindo cerca de 641 milhões de toneladas de cana na safra 2017-2018. A cadeia produtiva da indústria sucroalcooleira é muito diversificada. Ocorre a transformação da cana-de-açúcar em diversos produtos, como açúcar, etanol, etanol anidro, etanol hidratado e cachaça. Produção essa que acaba resultando na geração de grandes quantidades de resíduos como a palha da cana-de-açúcar, a vinhaça e o bagaço da cana-de-açúcar, entre outros. Sendo que o bagaço da cana-de-açúcar é o resíduo o qual a gente está focando no projeto. Por que isso? O bagaço de cana-de-açúcar é o maior resíduo da agroindústria brasileira. A cada ano são gerados cerca de 5 a 12 milhões de toneladas desse material, em uma proporção de 280 kg por tonelada da cana moída. Esse resíduo, entre 60% e 90% desse material, ele é reutilizado pela própria indústria como fonte de energia através de incineração. E o excedente, parte desse excedente, serve para a indústria de papel e papelão, construção civil e indústria química. Porém, em algumas indústrias, principalmente cooperativas, não consegue ter o maquinário necessário para que esse resíduo seja reaproveitado. Então, mesmo assim, existe um excedente que varia entre 10% a 30%, a depender da usina, da indústria, e esse excedente, o que a gente pode fazer com ele? Uma das alternativas é fazer um processo de hidrólise para que esse hidrolisado sirva como fonte de carbono para cultivo de micro-organismos. Então, segundo Monção e alguns autores, na composição do bagaço da cana, existem substâncias como xilose, glicose, arabinose, ácido acético, furfural, 5-hidroximetilfurfural. Sendo que, dentre elas, xilose e glicose são sacarídeos que podem servir como fonte de carbono para crescimento de biomassa microalgal. Então, é justamente essa característica dessas substâncias presentes nesse hidrolisado que a gente quer utilizar como fonte de carbono para as microalgas. Os objetivos do projeto são, como objetivo geral, temos utilizar o hidrolisado do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono para o cultivo de microalgas em um fotobioreator. E objetivos específicos temos realizar uma hidrólise no bagaço de cana-de-açúcar para a obtenção de uma fonte de carbono orgânico, caracterizar o hidrolisado derivado do bagaço da cana, avaliar o crescimento das microalgas no hidrolisado temporalmente e caracterizar essa biomassa gerada após o cultivo. Como resultados esperados, temos que o hidrolisado possa ser capaz de servir como fonte de carbono para essas microalgas e favorecer seu crescimento. Além de que o processo da cooperativa possa ser viabilizado através de uma estratégia de reaproveitamento de resíduos, caracterizando dentro de economia circular, justamente em uma cooperativa que o resíduo foi angariado. Já a biomassa, outro resultado esperado é que essa biomassa possa servir e ser utilizada para a geração de bioprodutos com valor agregado, justamente viabilizando a partir disso uma economia circular, ou seja, gerar um produto que tem valor e reintegrar na cadeia produtiva. Também temos como resultados esperados que o processo da hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar seja eficiente, ao ponto de biodisponibilizar as moléculas necessárias para as microalgas. Estão algumas referências utilizadas. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui vendo essa apresentação, agradecer à UFBA, o grupo Green Blue Lab, a CNPq, Lepetro e a Unifax. Muito obrigado.